Então, uma vez mais, bom dia a todos e a todas. Vamos conversar um pouquinho nesse nosso encontro de hoje sobre o tema dos vícios redibitórios, também conhecidos como vícios ocultos, e, em paralelo, sobre vícios aparentes, tentando fazer algum tipo de comparação entre como a matéria é prevista na codificação civil e, eventualmente, se estende para o universo do direito do consumidor e, em paralelo, como esse tema é tratado lá no universo das relações de consumo. Inicialmente, vamos deixar bastante claro que quando eu falo em vício oculto ou vício redibitório, estou olhando para aquelas situações nas quais nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos identificar uma característica deletéria, uma característica que está ligada a uma baixa do preço, a uma característica que está ligada a uma desfuncionalidade ou uma não funcionalidade de um determinado produto que venha a ser adquirido, de um determinado bem jurídico que, porventura, tenha sido adquirido. Exemplos comuns, quando a gente pensa o universo imobiliário, por exemplo, estão ligados a infiltrações, estão ligados a não funcionamento de determinadas funcionalidades naquele imóvel. Uma situação que eu vivenciei no apartamento em que resido hoje. Nós mudamos para cá há algo em torno de 3 anos. O apartamento nos encantou quando batemos o olho nele, é esse que a gente quer, negociamos o preço, compramos, e depois que nos mudamos, quando começamos a experimentá-lo, a vivenciar o dia a dia, percebemos um cheiro um pouco estranho, um pouco diferente. E foi identificado um pequenino vazamento de gás, algo que não poderia ser percebido à primeira vista. Um vício oculto, um vício redibitório. O caso apresentado para vocês do touro Xenugu é baseado em uma situação real, em uma situação que ocorreu no estado de São Paulo, também mostra explicitamente, no meu sentir, uma situação de vício oculto, de vício redibitório. Até porque, quando aquele animal foi adquirido, ele ainda era bastante jovem, ele não tinha maturidade sexual. E o problema que veio a ser detectado no Xenugu, que foi um touro comprado para reprodução com esta finalidade, só poderia ser identificado quando este animal alcançasse a sua maturidade sexual. Aí temos também uma situação de vício redibitório. Para aqueles e para aquelas que chegaram a ler o texto disponibilizado para esse encontro, viram certamente, com base na obra do professor José Fernando Simão, que tem talvez o trabalho mais completo escrito a respeito dos vícios redibitórios no direito civil e também, em alguma medida, no direito do consumidor, é uma figura que remonta ao direito romano, que, naquele contexto, obviamente algo inaceitável nos dias de hoje, a figura dos vícios redibitórios surge no contexto, surge no universo dos mercados escravagistas. Quando se comprava um escravo, ele poderia ser, posteriormente poderia se perceber que ele era muito preguiçoso ou muito bravio. Então, é neste contexto, é nesse caldo histórico que a figura aparece entre nós e, em alguma medida, acaba, para muitos autores, se firmando dentro de um contexto de uma garantia que a lei, em princípio, atribui ao vendedor. Para fixar algumas ideias, quando eu penso em vício oculto ou vício redibitório, portanto, nós estamos pensando em uma figura que tem um processo de construção histórica que nos faz pensar em alguma coisa em torno de 2000 anos e que hoje se percebe como
um vício que não é perceptível facilmente, que não é identificado facilmente, que só pode ser percebido mediante um pequenino exame, mediante um pequenino teste que envolve um maior contato com a coisa, que envolve um mínimo convívio com aquele bem que foi adquirido. Uma vez adquirido o bem, a partir de agora, uma vez adquirido um bem no direito civil brasileiro que tenha um vício redibitório, entende a legislação, melhor, dispõe a legislação que abrem-se duas possibilidades para o adquirente. Adquirido, comprado um bem com um vício redibitório, abre-se para o adquirente uma ou outra possibilidade. Aquilo que nós chamamos de redibição, não quero mais o bem, ou o postular um abatimento proporcional no preço. A depender do contexto específico, e isso tem a ver com, diz a literatura jurídica, a subjetividade do adquirente, ele pode fazer essa escolha, em princípio, a seu bel prazer, pode-se rejeitar a coisa, não quero o bem, estou devolvendo-a, redibindo o contrato, ou, eventualmente, a critério do adquirente, pode-se reclamar o abatimento proporcional no preço. Em todas aquelas situações, observados prazos vigentes na lei ou, eventualmente, ajustados contratualmente, em todas aquelas situações nas quais alguém adquire um bem com um vício redibitório, se nada foi ajustado em sentido contrário, abre-se a possibilidade, descoberto o vício, mais uma vez, dentro dos prazos previstos na lei ou, eventualmente, em uma cláusula contratual, abre-se a possibilidade da redibição do contrato ou do reclamar o abatimento proporcional no preço. Mas em que situações isso se manifesta, para além deste requisito objetivo? Coisa viciada. Coisa que, em razão de um vício, se torne imprópria ao uso que se destina ou tenha o seu valor diminuído. Voltemos aos nossos exemplos. Um imóvel com um vazamento de gás traz um risco bastante grande. E é evidente que esta questão pode ser sanada. Esta questão do vazamento de gás pode ser sanada e, no contexto do tratamento dado aos vícios redibitórios, a gente pode olhar simplesmente quanto custou a solução do problema a R$10.000. Quanto você pagou pelo apartamento? Um pouco mais do que isso. Então, vamos abater, se todo o pagamento ainda não foi feito, R$10.000 daquilo que é devido à outra parte. Por outro lado, no caso do Xenogu, um animal que foi comprado por um valor bastante substancial, tendo por fim servir como matriz, tendo por fim servir à reprodução de outros touros com aquele DNA, que não preste para essa situação, por conta de má formação do seu aparelho reprodutivo, muito provavelmente, como o caso nos mostra, não interessa ao comprador. Logo, quero redibir o contrato. Estou devolvendo este animal para o vendedor. Devolva-me aquilo que foi pago por ele. O ponto importante, para além desse detalhe do vício que torne a coisa imprópria, mais ou menos imprópria ao uso e intimamente conectada com esta questão, tem a diminuição do valor. Para além disso, a gente precisa perceber também que vícios redibitórios têm pertinência nos contratos comutativos. Vejam por que é importante, porque em um dado momento do nosso curso, nós tivemos um encontro destinado a pensarmos a classificação dos contratos. Nós conversamos sobre a classificação dos contratos. Porque aqui, quando eu olho para vícios redibitórios, esta é uma figura que tem pertinência, que tem importância quando nós olhamos para contratos comutativos. Que são contratos comutativos? São contratos bilaterais, vamos lembrar desse detalhe, portanto, que impõem prestações para ambas as partes, mas para além disso,
que impõem prestações proporcionais, não são contratos aleatórios. Então, nos contratos comutativos, não há dúvida nenhuma quanto ao fato de que nós podemos trabalhar com a figura dos vícios redibitórios. E um detalhe, aquele tipo de detalhe que derruba o candidato em concursos, as doações onerosas também admitem a arguição de um vício redibitório. Por expressa disposição legal, as doações onerosas, doações com encargos, se o bem doado contém um vício oculto, legitima o donatário a arguí-lo, a questioná-lo. O que é discutido na literatura jurídica, então, para além disso, que é um dado que a gente consegue encontrar de forma bastante clara na legislação civil quando olhamos para o artigo 441. Para além do fato que nos contratos comutativos, e eu acabei de dizer para vocês, acabei de lembrá-los o que são os contratos comutativos, são os contratos bilaterais com prestações que têm uma equivalência econômica, e das doações onerosas, isso é algo bastante claro na lei. Para além disso, o que a literatura jurídica questiona é se nos contratos aleatórios, a exemplo da compra e venda empsio spei, da compra e venda empsio re sperate, da compra e venda de esperança, da compra e venda de coisa esperada, se neste contexto nós também podemos suscitar eventuais vícios redibitórios. Há uma discussão na literatura jurídica a respeito deste assunto que até hoje não foi pacificada, que até hoje não foi resolvida. Particularmente, quer me parecer que possamos trabalhar, sim, com vícios redibitórios também no universo dos contratos aleatórios. E como explico isso? Particularmente, eu não vejo, como boa parte da literatura jurídica, os vícios redibitórios como algo que diz respeito a uma espécie de garantia imposta pela lei. Eu vejo vícios redibitórios no contexto do não cumprimento ou do cumprimento imperfeito de obrigações negociais. O tema de hoje e o tema do nosso próximo encontro, a evicção, do próximo encontro que eu vou conversar diretamente com vocês, a evicção, na minha percepção, são questões que têm por trás, que têm por fundamento a responsabilidade contratual. Daí que me parece que mesmo num contrato aleatório, mantém-se a ideia de legítima expectativa. E não parece, em muitas situações, que adeque-se a esta ideia o recebimento de um objeto que contenha um vício oculto. Se isso não está dentro da área contratual. De qualquer sorte, a transparência impõe-me dizer para vocês que existe discussão a respeito da possibilidade de trabalharmos com vícios redibitórios no contexto dos contratos aleatórios, bilaterais aleatórios. É pacífico que podemos trabalhar vícios redibitórios em contratos comutativos ou em doações onerosas. Dizia a vocês, mais do que isso, uma vez adquirido algo com um vício redibitório, as portas que se abrem são rejeitar a coisa por meio do que se chama redibição do contrato. Logo, a redibição é uma forma específica, é uma forma especial de extinção do contrato, ou, eventualmente, postular o abatimento proporcional no preço. O abatimento que pode se dar em concreto. Deixo de pagar uma parte do preço ou, eventualmente, devolvo-me uma parte do preço que já foi pago. O artigo 443, no meu sentir, é tema de
bastante polêmica. Por quê? Porque para além dessas duas possibilidades, redimir o contrato e postular o abatimento no preço, resta uma pergunta, para mim, muito importante em aberto. O adquirente tem direito, para além da restituição do preço, a perdas e danos? Marcos, do que você está falando? Vocês conseguem perceber que uma coisa é a consequência restitutória ligada à extinção do contrato e outra coisa é a consequência reparatória ligada à extinção de um contrato? Todo mundo consegue perceber com clareza esta diferença de natureza de verbas que eventualmente sejam devidas em razão da extinção de um contrato? Repito, em uma perspectiva, a natureza restitutória ligada à extinção de um contrato, de outro, a natureza reparatória, se preferirem, não me agrada a palavra, indenizatória ligada à extinção de um contrato. Todo mundo consegue perceber com clareza isso ou não? Um não me basta para explicar as distinções possíveis aqui, ou uma distinção importante, pelo menos. É que uma vai mais além, né, professor? Sim, vai mais além, mas isso não basta. Eu preciso que vocês entendam o porquê vai mais além. Acho que explica, senhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Falava de natureza restitutória de um dever e natureza reparatória. Então, voltemos ao meu porta-trecos. Imaginem que eu vendi este porta-trecos, né, utilizando essa plataforma. Gente, estou vendendo por R$25 o meu porta-canetas, lápis, lapiseiras, borrachas, mas que serve para outras coisas também. Está bem? E o Lucas disse, eu quero, professor. Depois, pelo chat, ele me mandou o seu endereço, eu dei os dados da minha conta bancária, ele fez o depósito. Lembremos, R$25. Quando o meu porta-trecos chegou à casa do Lucas, ele percebeu que ele só fica montado graças ao meu poder de ilusão de segurá-lo montado. Que se eu abro a mão, ele desmonta. Que as borrachas que deveriam estar aqui segurando-o estão todas apodrecidas e que o meu porta-trecos, na verdade, não é um bom porta-trecos. E o que ele me diz? Marcos, você me vendeu algo que é imprestável e estou devolvendo o bem para você. Então, este bem foi até ele, voltou para mim porque é imprestável, algo que vocês não puderam perceber com este olhar eletrônico. E, por favor, devolva-me os meus R$25. Efeito restitutório. Tá claro isso para todo mundo? Estou restituindo, devolvendo. Ó, algo saiu do meu patrimônio e foi para o patrimônio dele, algo saiu do patrimônio do Lucas e veio para o meu patrimônio. Saiu algo que equivale a R$25 na minha percepção, entraram R$25 na minha conta, de acordo com esta compra e venda que foi feita. Ele percebeu que isso é diferente daquilo que acreditou ser, diferente daquilo que eu fiz ele acreditar que seria, e que diante deste cumprimento imperfeito, entrega de algo imprestável, esse contrato precisa ser resolvido. Tudo bem, estou de acordo com essa premissa, ele devolve-me, restitui, e é evidente, eu não posso ficar com o dinheiro dele. Eu devolvo o dinheiro dele. Num segundo exemplo possível, isto sequer chegou. Se perdeu por conta da má prestação específica e pontual do serviço do transportador que eu contratei. Então, um outro exemplo possível aqui para pensarmos esse efeito restitutório. Eu contratei um transportador, eu encaminhei o porta-trecos para o Lucas, o tempo necessário para a chegada transcorreu, eu tentei identificar, o transportador me disse, o porta-trecos desapareceu, está perdido.
o caminhão de transportes, a van de transportes foi roubada, foi furtada e eu não tenho mais o seu porta-treco, sinto muito. O Lucas, que havia transferido R$ 25 para mim, tem direito a recebê-los de volta. Efeito restitutório. Tudo bem? Bem tranquilo bem. até aqui? Sim. Ótimo. Agora vamos mudar o exemplo, porque muitas de vocês já viveram essa situação. Porque muitas de vocês já tiveram um peixinho um dia em casa. Né? E vamos pensar em um peixinho dourado. Então, troquemos o exemplo, e agora já pensando especificamente no universo dos vícios redibitórios. Eu comprei um peixinho dourado. E fui para casa todo feliz com o peixinho dourado. E deixei o peixinho dourado conhecer seu novo lar, seu novo aquário. E no dia seguinte, respeitadas todas as condições técnicas que me foram informadas pelo vendedor do peixinho dourado, ele amanheceu de barriga para baixo. Morto. Pobrezinho. A legislação civil garante que mesmo naquelas hipóteses em que o bem adquirido perece em razão do vício redibitório, a morte é um bom exemplo, a morte de um peixinho dourado é um bom exemplo de perecimento. Em todas as situações nas quais o bem adquirido perece em razão do vício redibitório, e vamos ter por premissa no exemplo que o peixinho dourado morreu porque veio doente e eu não fui capaz de percebê-lo. Eu tenho direito a trabalhar com a teoria dos vícios redibitórios. Eu tenho direito a dizer ao vendedor: eu comprei um bem que em razão do vício redibitório pereceu. Logo, restitua o valor que paguei por ele. Efeito restitutório. Até aqui, tá claro para todo mundo? Comprei o peixinho dourado, paguei pelo peixinho dourado. No dia seguinte, o peixinho amanheceu morto. Vamos ter por premissa que morreu em razão de um vício redibitório, de uma doença, de uma patologia que o acompanhou desde o momento em que o comprei. Ele chegou em casa e já estava doente. Morreu, devolvam o meu dinheiro. Esse é o efeito restitutório. Por que falar de tudo isso? Para problematizar a regra do artigo 443 da Codificação Civil. Por quê, professor? Só para terminar o último efeito... Tá. Só para terminar, porque eu não falei ainda do efeito reparatório. Pois é. Tranquilo. Para além do peixinho dourado que morreu, no dia seguinte, à morte do peixinho dourado, morreram todos os outros peixinhos que eu tinha no meu aquário. Então, o meu aquário não era um aquário exclusivo para o peixinho dourado. Eu sou um criador de peixes desde há muito tempo. Eu tinha um belíssimo aquário completamente estabilizado. Eu acreditei no vendedor de peixes, que se dizia um vendedor credenciado e experiente, quando ele disse para mim, e mesmo que não tivesse dito, que o peixinho era saudável, que eu poderia misturá-lo com os meus peixinhos, e para além da morte do peixinho dourado, cujo valor pago por ele tem o direito a reaver, efeito restitutório, eu tive perdas e danos. Eu perdi todos os outros peixes que eu tinha no meu aquário. Todos os outros peixes também morreram por conexão, por conta de uma relação de causalidade entre o inserir um novo peixinho doente junto àquela comunidade de peixinhos. Tenho direito à reparação de danos? Então, Lucas, a tua pergunta se responde assim: o efeito reparatório, se preferirem indenizatório. Volto a dizer, não me agrada indenizar. Porque indenizar, indene, é apagar o dano. Isso tem a ver com uma mitologia totalmente fictícia, como mitologia, de possibilidade de retorno ao status quo ante, de possibilidade de retorno ao passado. Algo que não é fisicamente possível. Einstein já comprovou isso há aproximadamente 100 anos. Então, reparatório. Eu tenho direito à reparação desses danos.
A regra do 443 da Codificação Civil nos mostra que não. Eu não consigo aceitar isso. No meu doutorado, essa é uma das críticas mais fortes que eu faço, porque isso está totalmente na contramão da ideia de proteção do lesado, de proteção da vítima. Mas para efeito objetivo de um direito que às vezes se interpreta em fatias, especialmente em provas da OAB e situações similares, artigo 443 da Codificação Civil. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Esta regra está, teoricamente, enviando a solução da questão para a ideia de culpa, que, no meu sentir, há algum tempo está superada no direito privado ocidental. E aqui começam a surgir uma série de perguntas, como, por exemplo, a respeito do ônus da prova. Quem deverá demonstrar conhecimento ou não conhecimento? O adquirente deverá provar que o alienante conhecia? O alienante deverá demonstrar que ele não conhecia? E são questões que, em princípio, vão ser solucionadas em razão das regras processuais. A crítica que eu faço a esse dispositivo é de ordem sistêmica, porque entendo incabível trabalharmos com essa dimensão subjetiva no fator de atribuição do dever de reparar. Logo, é uma questão de responsabilidade do alienante. Se ele vendeu algo que estava doente e, em razão deste fato, essa doença se espalhou, quero entender, quero crer, quero acreditar que é a sua responsabilidade reparar também as perdas e danos. Mas, mais uma vez, por dever de lealdade, a regra é essa. Em qualquer prova objetiva que toque a questão dos vícios redibitórios, esse é o padrão de resposta que vocês precisam dar. E aqui está bastante claro, e se não entenderam, eu posso tentar explicar de outra forma, a diferença entre o efeito restitutório, devolvi o que recebi pela coisa, do efeito reparatório. Reparei as perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes, suportados pelo adquirente em razão deste fato. Num outro exemplo, antes de passar a palavra para quem a pediu, eu não tive condição de ver quem foi. Imaginem que eu comprei um veículo de um particular, eu comprei um veículo de um vizinho meu que vem com um vício redibitório, com um vício no sistema de freios. E em razão deste vício, eu me acidento. Nos termos do 443 do Código Civil. Se eu não demonstrar que o vendedor conhecia a falha no sistema de freios, eu só tenho direito a reaver o valor do carro que se perdeu em razão da falha no sistema de freios. Redibir o contrato. Se eu demonstrar, nos termos da Codificação Civil, que o vendedor sabia, nos termos desta regra da Codificação Civil 443, que o vendedor sabia do problema no sistema de freios, somente se eu demonstrar é que eu vou ter direito à reparação dos danos provocados ao meu corpo, por exemplo, aos dias que precisei passar em um hospital por conta do acidente de trânsito. No meu doutorado, na morte da culpa e na responsabilidade contratual, eu desenvolvo alguns outros argumentos de crítica a esta regra. Não me parece ser necessário a gente ir além nesse tema. Para provas objetivas, entretanto, é importante que vocês desenvolvam técnicas de memorização. O 443 está aí. Ponto. Tinha uma palavra que foi pedida? Sim, e na verdade é mais até uma coisa que eu ia tirar dúvida contigo depois, mas eu vou pegar, se tu me permitir, eu vou pegar o gancho do que tu tá falando agora. No caso, indo lá pro nosso caso do boi, né?
que foi tentado até alegar que eles já teriam tido esse conhecimento, que eles já teriam feito aquele exame antro, não sei o que lá, que é para ver se o boi é fértil ou não, e daí a venda foi de má fé. Então, na verdade, independentemente do que foi estabelecido na cláusula referente a que, se eles eventualmente soubessem que teve alguma coisa, que o boi tinha alguma coisa, eles não iriam daí, no caso, arcar com essas perdas e danos. Como foi comprovado que eles não tinham conhecimento, eles de nenhuma maneira vão ter que arcar com perdas e danos, né? Porque tinha cláusula para garantir que se eles soubessem, eles não teriam que arcar. E acima disso, foi comprovado que eles não sabiam que tinha antes. Então, na verdade, essa coisa das perdas e danos cai por terra logo, assim. Essa é uma pergunta muito boa e a primeira parte da resposta que eu posso te dar é a seguinte. Vício redibitório, como boa parte das figuras que compõem a teoria dos contratos, é algo que é composto por regras supletivas, por regras que, portanto, vão ocupar as lacunas deixadas pelos contratantes. Ou seja, se eventualmente pactuamos algo distinto do que está posto ali, em princípio, prevalecerá aquilo que foi ajustado pelas partes. Veja que, por exemplo, hoje, isso está também bastante claro no parágrafo 2º do artigo 113 da nossa Codificação Civil. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, como interpretar a dada situação, preenchimento de lacunas e mesmo de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas na lei. Então, isso é premissa para a gente pensar o direito contratual, na medida em que no direito contratual impera a autonomia privada, impera a liberdade. Obviamente, uma liberdade pensada no contexto de coexistência, mas ainda assim impera a liberdade. Então, essa é a primeira parte da resposta que a tua questão exige. A segunda parte, e eu só consigo respondê-la dentro do meu contexto de percepção teórica de algo. A culpa tem algum sentido no universo da responsabilidade contratual? Particularmente, me parece que não. Particularmente, me parece que não. Mormente, não existe nenhum ajuste expresso a respeito desta questão. Podemos ajustar algo que dê alguma importância para ela? Particularmente, me parece que sim. No contexto legal, ela não tem relevância. No contexto negocial, ela pode ter relevância? Sim, porque de algum modo eu distribuo os riscos do negócio de uma forma diferente daquela estabelecida como parâmetro, daquela estabelecida como regra pela legislação, melhor, pelo próprio direito. Podemos prosseguir? Se a dúvida ficou, eu posso voltar a falar dela um pouco mais à frente? Sim, aham. Então, está bem. Percebam, também no exemplo do peixinho, que nos ajuda, no meu sentir, de forma bem clara, a entendermos as diferenças entre efeito restitutório e efeito reparatório. A restituição tem a ver com devolver aquilo que foi pago, a reparação com eventuais perdas e danos provocadas pelo não cumprimento ou pelo mau cumprimento de um contrato. No contexto do peixinho, que é bastante claro no 444, que mesmo que o objeto pereça, como foi dito, na morte do peixinho dourado, talvez no exemplo do carro, que é destruído em razão da falha no sistema de freios, também não identificada quando da venda, de um vício oculto,
que persiste a responsabilidade do alienante. Então, mesmo que o bem pereça em poder do adquirente, o alienante será responsável por restituir o valor que recebeu. E tudo isso, entretanto, subordina-se a prazos. Então, aqui entra em jogo o fator tempo. A primeira regra. A regra geral, digamos assim. O adquirente decai. Percebam que estamos diante de prazos decadenciais, está bem? Para quem não conhece, é fundamental. Se eu mudo a tela aqui, a tela muda para vocês também? Sim. Então, está bem. É fundamental que vocês leiam. Percebam que o Google conhece esse texto. É fundamental para quem não conhece esse artigo que vocês leiam esse artigo. Critério científico para distinção de prescrição, decadência e ações perpétuas. Eu vou compartilhar com vocês no chat, tá bom? Eu só preciso sair daqui porque eu não consigo acessar o chat nesse momento. Eu vou compartilhar esse link. Para quem não conhece esse texto, ele é um texto seminal. Ele é importantíssimo para a gente pensar questões ligadas à prescrição e à decadência, tá bom? Então, ele já está no chat lá junto com vocês, para que vocês consigam entender de forma bem clara aspectos importantes para diferenciar prescrição e decadência. Para quem tem isso muito claro, não precisa se preocupar em ler o texto. Para quem já leu o texto, também não precisa se preocupar, obviamente, em ler mais uma vez nesse momento. Voltando. O adquirente decai do direito de obter redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se o bem for móvel ou de 1 ano se o bem for imóvel. Então, o primeiro prazo que a gente precisa ter em mente, 30 dias se a coisa for móvel, 1 ano se o bem for imóvel. Contagem na codificação civil, entrega da coisa. A partir do momento em que o comprador passa a ter a posse direta do bem. Momento em que eu o recebi. Se ele já tinha a posse da coisa, este prazo já não se conta da entrega, mas do negócio, da data do contrato de compra e venda, por exemplo, e é reduzido à metade. Mas a pergunta que eu vou fazer agora para vocês é a seguinte: é possível que alguém compre algo que já está na sua posse? Eu tenho como admitir que alguém adquira alguma coisa cuja posse já tem? Alguém consegue me dar um exemplo disso? Não sei se encaixa perfeitamente, mas naqueles consórcios de carro, isso não pode ser aplicado? Porque, na verdade, não sei, ou numa alienação fiduciária, alguma coisa que, tipo assim, tu tem a posse do bem, mas tu vai pagando até quitar. Não sei se isso encaixa perfeitamente. Eu, sinceramente, acredito que não, porque, veja, quando o bem chega às minhas mãos, seja por uma compra e venda à vista, seja por uma compra e venda a prazo, seja num contexto de um grupo de consórcios que envolve aí uma rede de contratos, dentre eles um contrato de compra e venda. Em todas as situações, o prazo para a gente trabalhar com eventuais vícios redibitórios começa a fluir no momento em que eu recebo o bem. Aqui eu preciso imaginar uma situação que eu tenho a posse da coisa por conta de um outro fator negocial, por conta de um outro negócio jurídico, por conta de um outro fato jurídico,
e, porventura, venha a adquiri-la posteriormente. Alguém consegue enxergar a possibilidade que eu avento aqui? Um depositário não, professor? Esse é um bom exemplo. Se eu tivesse em consideração que o depositário pode usar a coisa. A pergunta é, o depositário pode usar a coisa? Em princípio, ele não tem permissão para isso. Mas a Gabriela matou a questão. Ótimo, Gabriela, é isso mesmo. Imagina situações nas quais o locatário adquire o bem locado. Então, eu loquei um apartamento, me apaixonei por ele, fiz uma proposta de compra, comprei-o. Eu loquei um carro, me apaixonei por ele, fiz uma proposta de compra, comprei-o. Então, este é um exemplo que nos permite enxergar de forma bastante clara a importância de olharmos para a parte final do 445 caput, a figura que os romanos já tratavam como traditio breve manu. Então, eu tenho a possibilidade de adquirir, de comprar algo que já estava sob minha posse e já estava, nesse contexto, no meu poder. E neste caso específico, os prazos se contam pela metade. Por quê? Porque a lógica que informa os vícios redibitórios tem a ver com algum tipo de contato com a coisa que me permita perceber a existência destes vícios. 445, prazos de 30 dias ou de um ano, contados a partir do momento em que recebi o objeto, em que o comprador recebe o objeto adquirido, contados da entrega, portanto. Na primeira exceção possível, esses prazos fluem pela metade, a partir da data do contrato, da data da alienação, quando o bem já estava em poder do adquirente, em poder do comprador. Segunda exceção, quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado no momento em que dele tiver ciência. Até o prazo máximo de 180 dias, sendo bens móveis, ou de um ano para os bens imóveis. Este parágrafo dá o que falar na literatura jurídica. Primeiro vamos entender vícios que por sua natureza só possam ser conhecidos mais tarde. O exemplo que me vem à mente normalmente quando penso essa situação é do imóvel que tem problemas de infiltração. Quando é que eu vou perceber de verdade um problema de infiltração? No tempo de chuva. Né? Enquanto reina o sol no céu azul, eu não vou identificar problemas de infiltração. E alguns problemas de infiltração dependem de muita chuva. Dependendo do contexto específico daquele vício, eu preciso de muita chuva. Uma chuvinha não me permite prestar atenção nisso. Numa outra possibilidade, um vício que por sua natureza só pode ser conhecido mais tarde, voltemos, e por isso ele também está aí, ao nosso touro Xenogu. Aquele problema que ele manifesta, para mim, exemplo claro de vício redibitório, aprendi isso com o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Aliás, esse caso eu descobri por conta do feliz contato que tive com o professor Álvaro Vilaça Azevedo durante o meu doutorado. O Xenogu, quando ele foi adquirido pelo investidor, ele não tinha maturidade sexual, não poderia se identificar o problema que ele veio a revelar, a patologia que ele veio a demonstrar possuir mais tarde. Essa é a situação de um vício que, por sua natureza, precisa de um pouco mais de tempo para ser percebido. Precisa de um contexto minimamente especial para ser percebido. Meu amigo professor Tartucci vai dizer no seu manual, com uma perspectiva bastante didática, que aqui ele tem o que ele chama de vício oculto. E alguns vícios, ele vai dizer, são ocultos, entre aspas, aparentes. Você percebe com um primeiro contato com a coisa. Lá no CDC,
vício aparente. Comprei um carro 0 km com um risco na porta, é um vício aparente. Me dá direito a suscitar alguma das alternativas que eu tenho lá explicitadas entre os artigos 18 a 20. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. No Código Civil, eu comprei esse carro. Ele tinha um risco na porta, uma marca de prego de fora a fora. Eu não posso questionar essa situação, porque isso salta aos olhos. No CDC, eu posso questionar. Aqui no Código Civil, eu preciso de um vício que possa ser percebido com um mínimo de contato ou, eventualmente, de um vício que seja oculto e que só se manifeste dentro de um contexto muito pontual e muito específico. E qual é a discussão que essa disposição legal tem suscitado? Especialmente no que diz respeito à contagem deste prazo. Vejam, para quem leu o texto disponibilizado para vocês, e por algum motivo eu não consigo escrever nele aqui, mas que há duas leituras, pelo menos, que foram estabelecidas a respeito dessa disposição legal. Há, no mínimo, duas leituras que podem ser estabelecidas a partir desta regra. Alguns autores vão dizer que eu tenho aí um prazo de garantia, outros autores vão dizer que eu preciso exercer o direito dentro deste prazo, a partir do momento em que o vício oculto se manifeste. Isso está aqui nessa parte do texto, ali na página 150, 151. Depois vocês deem uma olhada com bastante calma nesta regra, tá bom? Então, aquele prazo previsto aqui no nosso Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 445, tem duas leituras possíveis. A primeira, esse prazo de 180 dias para bens móveis e de 1 ano para bens imóveis são prazos de garantia. Então, este vício oculto, esse vício que precisa de um contexto especial para se manifestar, precisa se manifestar dentro deste limite temporal, e a partir daqui eu tenho os prazos do caput para exercer o direito à redibição ou à diminuição proporcional do preço, a redução do preço. Outros autores vão dizer que eu tenho aqui prazos para exercer o direito formativo à redibição ou à restituição do preço a partir do momento em que o vício venha a se manifestar. Particularmente me filio a essa segunda corrente. Comprou-se o Xenogu, a patologia se manifestou 3 anos mais tarde, foi quando ele chegou ao seu auge, e a partir do momento ele passaria a ser explorado economicamente. Imaginar que são 3 anos, 2, 1,5. E a partir desse momento eu contaria este prazo para exercício do direito formativo à redibição do contrato ou, eventualmente, à redução do preço. Mas a outra leitura também é possível. Os tribunais se dividem a respeito dessa questão. E aqui, meninos e meninas, uma regra para a qual eu nunca encontrei um exemplo nos meus 19 anos de sala de aula. Tratando-se da venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial e, na falta desta, por usos locais. Eu nunca consegui encontrar um exemplo sequer de lei especial. Sigo pedindo que me alimentem, se alguém souber disso. E tampouco um exemplo de usos locais com prazos diferentes daqueles previstos na lei. E se eu não tenho prazos especiais para o universo de venda de animais, de qualquer sorte, eu volto para esse contexto que já foi apresentado a vocês. Ou, eventualmente, para este contexto. Não fluem os prazos do artigo 445 na constância de cláusula de garantia.
enquanto há a cláusula de garantia, algo que foi pactuado entre os contratantes, garanto que não haverá vício algum durante 2 anos, durante 3 anos, durante 5 anos, ficam suspensos os prazos do 445. Mas o detalhe da regra. Então, a cláusula estipula um prazo de garantia ao qual deverá ser somado ao seu término, quando esse prazo tenha transcorrido, o prazo do 445 caput. Então, se eu fixei um ano mais 30 dias ou um ano, a depender se for móvel ou imóvel. Se eu fixei 2 anos mais 30 dias se for móvel ou imóvel. Com um detalhe. Nessas hipóteses, o vício deverá ser denunciado 30 dias a partir da sua descoberta. Vamos deixar bastante clara a linguagem vício em lugar de defeito, tá bom? Porque a hora que eu saltar para o CDC, para algumas considerações a respeito do tema, eu explico um pouquinho melhor. Então, vamos ficar aqui com vício. O adquirente deverá denunciar este vício dentro de 30 dias a partir do seu descobrimento. Denunciar não significa provocá-lo judicialmente, está bem? Denunciar significa comunicar. Olha, vendedor, você me deu a garantia na compra deste produto, nós pactuamos um contrato civil e o vício se manifestou. Um e-mail que possa ser provado, uma notificação extrajudicial, são suficientes desde que possa ser provada. E estou falando aqui no possa ser provada por uma questão de excesso de cautela. Apenas por isso. E por que excesso de cautela, gente? Porque, bom, eu encaminho a notificação, depois não consigo prová-lo, o vendedor não quer respeitar a cláusula de garantia, pronto, terei problema. Né? Pronto, não respeitarão o meu direito, vão arguir que ele decaiu. Então, por uma questão de excesso de cautela, documente tudo aquilo que venha a ser feito no curso de uma relação obrigacional. Pensem sempre a relação obrigacional, contratual ou não, como um processo, uma série de fases que são sucessivas, uma sucedendo a outra. Comprei o bem, havia uma cláusula na compra e venda estipulando garantia, percebi um vício oculto, denunciei-o dentro dos 30 dias. Como devo fazê-lo? De forma documentada. Um e-mail que possa ser documentado resolve a questão, mas de qualquer sorte, eu preciso ter isso guardado, eu preciso ter a tranquilidade de que o e-mail chegou até o endereço correto. Então, tudo isso é importante, que a gente tenha cuidado. Uma resposta, por gentileza, responda dizendo que recebeu o e-mail e informando a existência do vício. A Nicole havia me questionado a respeito dessa regra. Perceba que isso pode provocar algum tipo de injustiça em concreto. Isso pode provocar algum tipo de injustiça em concreto. Imaginem aqui que eu tenha um imóvel que nos termos do 445, tá? Os problemas podem se manifestar dentro de um ano, que eu teria um ano como um prazo possível para questionar, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou batimento no preço no prazo de 30 dias, contado da entrega efetiva. Eu comprei o imóvel, o problema se manifestou logo no início, né? Logo no início da minha relação com este bem, do meu contato com este bem, e eu fui prorrogando, mas dentro do ano eu questionei, eu pedi o abatimento do preço. Eventualmente, na presença de uma cláusula nesse sentido, pode-se estabelecer uma injustiça. Mas, em princípio, a regra precisa ser observada. Eu não vejo sentido, eu não vejo razão em não respeitarmos esta regra. Com isso, eu trago para vocês as questões mais importantes no meu sentir a respeito dos vícios redibitórios. 2 ou 3 perguntas que chegaram até a mim neste momento, antes de passar para o CDC. O que são usos locais? Quando eu penso o direito, para mim o direito é uma grande prática costumeira. Direito privado, especialmente, e normalmente quando a gente faz este reenvio ao medievo,
força obrigatória dos contratos foi construída ao longo da Idade Média. Ao surgimento dos vícios redibitórios, como dito em algum momento dessa conversa, que remonta ao mercado escravagista romano. Isso tem a ver com práticas, com erros e acertos. Quais as melhores soluções pensadas socialmente? É disso que a gente está falando quando faz alusão a usos locais. São práticas que são reconhecidas pelas pessoas como práticas regulamentadas pelo direito. Usos e costumes. Em vários momentos do curso, certamente essa expressão usos e costumes foi reproduzida, foi replicada dentro de sala de aula, foi reproduzida, foi replicada em textos que foram lidos por vocês. É disso que a gente está falando. É alguma prática que é reconhecida pelas pessoas como uma prática jurídica. Está bem? E a outra questão que chega até a mim, poderia falar da diferença entre a cláusula penal e a cláusula que afasta a responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios. Perfeito! Qual é permitida pelo nosso direito? Ambas. Nos contratos civis, ambas. O que é uma cláusula penal? Vamos começar pelo que é mais tranquilo. Cláusula penal é uma cláusula que promove, que antecipa, que faz a liquidação à forfait, a liquidação antecipada das perdas e danos. Quando há a mora, demora imputável ao devedor, e fiquemos apenas com o devedor. Demora que deriva de um fato atribuível à conduta do devedor. Quando há o inadimplemento, a impossibilidade imputável ao devedor. Quando há o cumprimento imperfeito de uma obrigação. Em todas essas situações, pode-se estipular contratualmente que, se houver perdas e danos, elas serão reparadas. Ou que simplesmente o inadimplemento, a mora, o cumprimento imperfeito, a violação de outros deveres jurídicos, implica, importa, dispara o efeito de uma cláusula que obriga aquele que não cumpriu ou aquele que cumpriu mal a pagar uma determinada quantia a título de perdas e danos. Por isso, cláusula penal promove liquidação à forfait, a liquidação antecipada das perdas e danos. Percebam, especialmente você, Gabriela, que faz essa pergunta muito boa, que nem sempre é fácil provar as perdas e danos ligadas ao não cumprimento ou ao mau cumprimento de um contrato. Pense numa cirurgia plástica que não foi tão bem sucedida. Quanto deverá ser reparado a título de perdas e danos? Dependendo da série de problemas que ela venha a disparar. Se eu estipulo uma cláusula penal, isso em alguma medida pode ajudar a resolver o problema. Obviamente, por outro lado, pode ser fonte de uma série de injustiças, a gente pode começar a questioná-la, especialmente no âmbito de proteção do vulnerável enquanto consumidor. Se em alguns contextos eu não posso afastá-la, e talvez possa. Mas aqui, pensando em contratos civis, enquanto regra, ela é extremamente importante. Cláusula penal promove liquidação antecipada das perdas e danos. Em paralelo, cláusula que afasta a responsabilidade alienante pelos vícios redibitórios. Perceba que essa está do outro lado do espelho. Aqui, se por acaso eu vendi algo com vício redibitório, eu, vendedor, não tenho responsabilidade perante o adquirente. Em um contrato civil, uma cláusula dessa natureza é válida? Me parece que sim. Por quê? Porque isso entra no custo econômico do contrato. Isso tem a ver com distribuição de riscos em um contrato. Ô, Sor. Oi. Mas caso a pessoa fez essa cláusula, ela sabia do vício que envolvia o bem que ela estava alienando, só que ela fez essa cláusula com a má-fé. Então não vai ser mais válida a cláusula. Pois bem. Olha só, vocês seguem me apaixonando. A cada pergunta é uma mais inteligente do que a outra. Vejam, o direito não tutela má-fé. O direito não protege má-fé. Logo, tire a má-fé, que precisa ser comprovada, deste contexto. Eu vendi um jogo de copos sabendo da fragilidade desses copos.
e isentei-me da responsabilidade em razão do vício oculto. Eu, repito, eu vendi um jogo de copos e furtei-me a informar algo que eu conhecia. Eu vendi aquele peixinho dourado e eu sabia que ele estava doente. E ainda assim, o vendi. Eu vendi o carro e sabia que ele tinha um problema sério no sistema de freios. E não informei. E ainda assim, vendi. E, claro, conduzi o contrato para que tivesse uma cláusula de isenção de responsabilidade. Se no Código de Defesa do Consumidor ela não pode prevalecer, seria uma hipótese de cláusula abusiva, num contrato civil ela é uma cláusula válida, mas que nesse caso específico não produz os efeitos. Por quê? Por conta da má-fé da parte. Não precisamos trabalhar com validade ou invalidade da cláusula, trabalhamos apenas com a inoponibilidade. A gente afasta essa cláusula, não vai produzir efeitos. Percebam que aqui isso é bastante claro. Tá? E já era assim na literatura jurídica, inciso 2 do 421-A. A alocação dos riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Então, como trabalhamos a distribuição dos riscos do contrato? A responsabilidade pelos riscos redibitórios tem a ver com este contexto. Agora, volto a dizer, se por algum motivo, se por alguma razão houver má-fé, esta cláusula que distribuiu o risco de forma diferente daquela prevista na lei não vai prevalecer. Volto a dizer para vocês, no direito negocial, no direito contratual, eu tenho regras supletivas. Logo, regras que preenchem lacunas negociais. Se for ajustado algo em sentido diverso, em princípio deverá prevalecer aquilo que foi ajustado pelas partes. Gente, eu queria conversar 15 minutinhos com vocês sobre o tratamento da matéria no Código de Defesa do Consumidor. Posso passar para lá? Posso fazer uma pergunta antes? Of course. A pergunta 8 do questionário, do último questionário, é assim: seria válida a cláusula que afaste a responsabilidade do alienante atestando que desconhece os vícios pré-existentes? Essa é idêntica em efeitos à cláusula afastando responsabilidade por vícios? Repete a pergunta para mim, por favor. Seria válida a cláusula que afaste a responsabilidade do alienante atestando que desconhece os vícios pré-existentes? Não conheço. Essa é idêntica em efeitos à cláusula que afasta a responsabilidade por vícios? Elas são muito próximas. Elas são muito próximas. Perceba, me parece que a sutileza da pergunta diz respeito à necessidade de percepção dos conteúdos destas cláusulas. Se eu digo que não conheço os vícios, depois eu consigo afastar isso facilmente demonstrando que conheci os vícios. Tá? O afastar a responsabilidade por vícios, me parece, tem um contexto um pouquinho mais amplo. Em termos de efeitos práticos, Ana, me parece que a gente está falando da mesma coisa. Tá? Efeitos é o que eu pensei. Práticos, me parece que a gente está falando da mesma coisa. Tá bom. E note que muitas vezes eu faço perguntas cuja resposta eu não sei, tá? Eu faço perguntas simplesmente para a gente conversar. E para eu também crescer enquanto professor a partir das perguntas, das provocações de vocês. Pessoal, alguns instantes... Professor, Oi! Só uma coisa. Por que a cláusula que afasta a responsabilidade, tipo, o alienante está dizendo que ele desconhece qualquer vício e por isso não vai responder. Mas, segundo a boa-fé objetiva, ele desconhecendo ou não, ele teria que restituir. Só que a diferença vai ser no sentido de perdas e danos? Ele teria que restituir, vírgula, salvo ajuste em sentido contrário. Ah, tá. Tá, entendi. Tá? Salvo ajuste em sentido contrário. Veja, eu tenho uma regra na codificação que diz respeito aos efeitos do não cumprimento de um contrato. De um não cumprimento não imputável de um contrato. Eu tenho regras de distribuição de risco. Em regra, res perte domino. A coisa perece para o dono. Posso trabalhar isso de forma diferente, ajustando negocialmente, se é um contrato paritário, se é um contrato no qual não existe um poder negocial dominante, eu posso fazê-lo sem problema algum. Entendi, obrigada. Então, eu não posso me socorrer da boa-fé
para solucionar algo que foi trabalhado pelas partes igualmente de boa-fé. Aqui uma boa-fé com uma dimensão subjetiva e que teve uma alocação de custos, tá? Que foi trabalhada pontualmente naquela situação específica. Saltando então para o nosso direito do consumidor, eu queria conversar alguns minutinhos com vocês a respeito de algumas diferenças. Especialmente do caput do artigo 18. Então, aqui, e por que eu pedi que vocês guardassem a diferença entre defeito e vício? E vamos ficar com vícios no Código Civil. Porque aqui no CDC eu tenho uma diferença muito marcada entre defeito e vício. Os defeitos disparam acidentes de consumo. Os vícios disparam incidentes de consumo. Os defeitos disparam o dever de reparar perdas e danos. Os vícios ensejam substituição do produto, restituição da quantia paga, eventual abatimento proporcional no preço. Aliás, num contrato civil, ainda que essa alternativa aqui destacada em azul, pelo menos para mim em azul, não tenha sido explicitada na lei, ela também emerge como uma alternativa. Vício. Tudo aquilo que afeta a qualidade ou a quantidade e torne um produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina e, eventualmente, lhe diminua o valor. Assim como tudo aquilo que destoa, então aqui entra a ideia de cumprimento imperfeito, tudo aquilo que destoa de informações que constam no recipiente, embalagem, rótulo ou mensagem publicitária. Obviamente, respeitadas variações ligadas à natureza. Aqui estou a pensar que comprei 1 quilo de camarões grandes e, obviamente, nem todos os camarões grandes têm 5 centímetros depois de descascado. Alguns terão 4 centímetros, 0,8, alguns terão 4 centímetros, 0,5. E, neste caso, havendo um vício, o consumidor pode exigir a substituição da parte viciada ou obviamente estamos aqui a falar de reparação, conserto. Se o conserto não é possível, então o que faremos? Substituição do produto, restituição da quantia paga, abatimento do preço. Aqui, volto ao dizer, no direito do consumidor, eu não preciso que este vício seja oculto. Ele pode ser transparente, ele pode ser percebido com muita facilidade, sem nenhum problema. Detalhe importante aqui, no direito do consumidor, os prazos que tenho não são idênticos aos do Código Civil. Para os vícios aparentes, tratados no Código de Defesa do Consumidor, para os vícios aparentes tratados no Código de Defesa do Consumidor, eu trabalho com prazos de 30 dias se o bem for não durável e 90 dias se o bem for durável. Repito, 30 dias se o bem for não durável, 90 dias se o bem for durável. O que é bem durável? O que é bem não durável? Bem não durável é aquele que pode ser consumido rapidamente. Eu costumo pensar num sabonete, mas eu costumo pensar também em perecíveis, em alimentos de um modo geral. Bens duráveis, o automóvel, o aparelho de som, o telefone celular, o computador,
esses são bens duráveis. E como dizia o poeta, é evidente, tinha uma pedra no meio do caminho. Há situações que, evidentemente, claramente, estão no meio do caminho. Roupas, de um modo geral, são duráveis ou não duráveis? Mas e aquelas peças de roupa que a gente compra para um único baile? O abadá do carnaval é necessariamente um bem durável? Alguns produtos de limpeza que não se esvaem tão rapidamente quanto um sabonete depois de alguns poucos banhos, é um produto durável ou um produto não durável? Essas são questões que, no meu sentir, se resolvem a partir de um critério hermenêutico que eu tenho defendido há algum tempo, indúbio pro consumidor. Porque, se minha memória não me trai, a gente viu ao longo deste curso, e eu dividi 2 artigos com vocês agora, acho que os que puderem, as que puderem, podem fazer a leitura deles nos próximos dias, que tocam essas questões do universo do consumo. Primeiro, a importância desse tratamento diferenciado por conta da vulnerabilidade, e depois uma reflexão bastante singela a respeito dos prazos no CDC, dos prazos para suscitar vícios e para a solução de vícios. Mas o fato é que, quando pensamos essas questões no universo do direito do consumidor, quando pensamos a necessária proteção do consumidor, nós precisamos efetivamente tutelá-lo, cuidar dele. O pensamento fugiu enquanto eu encontrava esses textos para vocês. Voltando, olhamos para os vícios no CDC, olhamos para as alternativas que são dadas, olhamos para aquelas dúvidas que emergem de produtos que eu não sei classificar muito claramente se é um produto durável ou não durável, se é um bem perecível ou não perecível. O que eu faço? Indúbio pro consumidor. Encontrei o argumento de volta. Indúbio pro consumidor. O indúbio pro consumidor é uma regra interpretativa que está lá no artigo 40... Só um segundo, 46 ou 47, eu já digo bem claro para vocês. Aqui, 47 do CDC. Tá? Também vou compartilhar no nosso chat. 47 do CDC. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Eu transformei nas minhas leituras e nos meus textos essa regra interpretativa em um critério hermenêutico. Então, todas as situações em que eu tenha mais de uma leitura possível, prevalecerá aquela, também por conta da índole constitucional desse direito, que melhor tutele o consumidor. Índole constitucional que dá áreas de fundamentalidade ao direito do consumidor brasileiro. Eu tenho um direito inegavelmente, incontestavelmente fundamental. Se eu retomo a regra que eu apresentava a vocês para que sejam introduzidas a essa diferença vícios ocultos e vícios aparentes. Então, nós já vimos o que é vício aparente no âmbito do CDC. Né? Eu tenho um parágrafo 2º dispondo que aquele prazo de 30 ou 90 dias previsto, que já foi compartilhado com vocês, pode ser modificado, sendo reduzido ou aumentado. E alguém vai me perguntar por que eu aumentaria o prazo para a solução de um vício no direito do consumidor. Porque imaginem vocês que o direito do consumidor me tutela quando eu compro um hambúrguer no dogão do Marcão, quando eu compro pipoca junto ao tio Zé na escola Padre Anchieta, mas ele me tutela também quando eu compro uma Ferrari junto ao importador italiano. E 90 dias talvez não sejam suficientes para a solução do problema. Ou melhor ainda, 30 dias, porque é disso que nós estamos falando aqui, ainda mais exíguo, não
são suficientes ou podem não ser suficientes para a solução daquele problema. Aquela Ferrari eventualmente precisa tomar um barco ou um avião, atravessar o continente para que o problema seja solucionado. Eu, certa feita, tinha uma caneta tinteiro italiana que não tinha assistência técnica autorizada no Brasil. Ela apresentou um problema e ela foi conhecer a Itália antes de eu poder conhecer a Itália. Ficou lá um bom tempo, a questão foi solucionada e ela retornou para mim. Vejam, eu posso precisar de mais do que aqueles 30 dias e isso pode ser eventualmente ajustado a depender do contexto específico. E aí eu tenho outras regras que acabam excepcionando ou dando alternativas em relação àquelas inicialmente apresentadas quanto às alternativas dadas aos consumidores. Como, por exemplo, eu posso não precisar esperar aqueles 30 dias ou o prazo necessário dentro dos 30 dias para a solução do problema, quando a extensão do vício é grande a ponto de comprometer as partes viciadas, ou se trate de produto essencial, então alimentos não têm como ser consertados. Se eu compro um alimento deteriorado, levo ao supermercado, troque, por favor. E ainda outras possibilidades que se abrem aqui, e em regras que vão me ensinar, por exemplo, a entender o que é impróprio para uso e consumo. Quer dizer, alternativas que me mostram, opa, também nesses casos eu tenho vícios, como, por exemplo, produtos que estão vencidos, deteriorados, alterados, adulterados, falsificados, ou ainda que se revelem inadequados ao fim a que se destinam. O 19 vai tratar de vício de quantidade. E aqui, nesse ponto, entra a discussão a respeito de produtos maquiados. Então, recentemente, o Halls, que tinha uma quantidade em cada balinha, foi alterado, passou a ter menos quantidade. Papel higiênico, vez por outra, diminuem a quantidade de metros naquele rolo. Pasta de dente, tinha uma quantidade X, passa a vir numa embalagem um pouco menor. Chocolate, recentemente, vários chocolates também passaram a ser vendidos em embalagens menores. Questiono literatura jurídica se essas situações se encaixam aqui também nesse universo de vício. Aparentemente não me parece que se trata de um vício, mas o que não quer dizer que a gente não possa encontrar tutela jurídica para essas situações. E o artigo 20, na mesma linha, vai trabalhar com vício no serviço. Então, vício de qualidade no artigo 18, vício de quantidade no artigo 19 e no artigo 20, vício do serviço. E a ideia que eu tive aqui foi simplesmente mostrar para vocês que vícios aparentes. Vício aparente no serviço? Contratei alguém para pintar as paredes da minha casa. Contratei alguém numa relação de consumo para colocar o piso do meu apartamento. Não ficou bom. Contratei um arquiteto para executar uma obra, para me ajudar a mudar a minha biblioteca. Não bate com aquilo que foi prometido. Então, esse serviço é um serviço viciado e ali também entra a lógica da substituição e mesmo da contratação de um terceiro para fazê-lo às expensas do outro. Com isso, eu dou por finda as minhas considerações a respeito de vícios aparentes e especialmente de vícios ocultos na codificação civil.